Você já viu um cisne negro? Cisne negro eu acho que você nunca viu, apesar de que eles existem. Mas crise, pandemia e etc. você já viu, né? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. Queria aproveitar e desde já agradecer cada um de vocês pela inscrição aqui no canal, pelo joinha, pelo comentário. Tudo isso faz o canal andar bastante. A gente já é praticamente um universo aqui de 3 mil profissionais e empreendedores desse setor e a gente tem a satisfação de ver o canal cada vez mais significativo, mais relevante para o mercado. Muito obrigado desde já. Bom, mas vai ficar claro daqui a pouquinho por que a gente está falando, por que a gente trouxe o tema do cisne negro. Provavelmente alguns já ouviram falar do que a gente vai comentar, mas logo ele aparece. Mas eu acho que antes de entrar nesse tema, queria só fazer um comentário que é o seguinte: muitos de vocês sabem que a gente ao longo de muitos anos tem sempre pautado muito do trabalho da gente, de orientação, de aconselhamento, de consultoria, na crença de que quanto mais concreto, quanto mais objetivo é o fundamento, é a informação que a gente utiliza para um processo de planejamento, de decisão, etc., tanto mais seguro ou tanto mais segurança a gente agrega nessa decisão, nesse planejamento, etc. E, consequentemente, a gente se baseia muito em fatos, dados históricos, estudos, pesquisas, séries, etc. Só que talvez não, certamente motivados por tudo que está acontecendo em torno da Covid, da pandemia do Covid, especialmente no caso do mercado de food service, que é um mercado em que a gente atua, e esses enormes impactos que a gente está vivendo e que jamais se imaginou, eu estou falando coisa de 4, 5 meses atrás, a gente resolveu agregar um outro componente dentro dessa forma de pensar, de planejar, de decidir e de agir, que é a gente incorporar a visão da imprevisibilidade, do inusitado, do inesperado dentro desses processos todos. Então, tão verdadeiro quanto a segurança, né, ou tão verdadeiro quanto a importância de fatos e dados aplicados a esses processos, é também reconhecer que uma parte, talvez muito mais relevante do que a gente imagina ou quer imaginar, uma parte muito relevante do que afeta o nosso negócio e daquilo que tem que ser, de alguma forma, tratado ou considerado como a visão do que vem pela frente, é o inusitado, o inesperado, o inexplicável e assim por diante. Quando a gente considera isso e quer incorporar isso à discussão de como tocar as nossas empresas, nossas carreiras, os nossos negócios, a gente resolveu trazer para esse vídeo 2 conceitos desenvolvidos por uma mesma pessoa, uma personagem, uma personalidade cada vez mais importante dentro do mundo dos negócios e dos investimentos e etc., que é um ensaísta, pesquisador e investidor libanês, que é o Nassim Nicholas Taleb. E basicamente, assim, esses 2 conceitos que a gente vai discutir hoje, um deles é a lógica do cisne negro e a outra é o antifrágil. A abertura desse vídeo falando sobre o cisne negro tem a ver justamente com o conceito do Taleb. Então, o cisne negro ele é usado como referência e em função de que as pessoas, quando você pergunta se elas já viram um cisne negro, é muito pouco provável que alguém já tenha visto, mas eles existem. Isso foi usado como uma metáfora para falar sobre ocorrências ou sobre acontecimentos que têm basicamente 3 características. Então, uma delas é o quanto eles são improváveis. O segundo ponto é que esses acontecimentos improváveis, especialmente quando a gente traz para uma realidade do mundo dos negócios, eles têm um impacto muito grande no universo do negócio, no ambiente de negócios, na sociedade, etc. E o terceiro, e talvez mais curioso, né, é que esses acontecimentos, depois que eles acontecem, aparece um monte de gente dizendo que era fácil imaginar que ele poderia acontecer, ou que o impacto desse acontecimento era fácil de se prever. Mas é aquele tipo de coisa que só é fácil depois que já aconteceu, não antes. Na realidade, antes não foi lido. Vamos pensar
talvez para materializar, a Covid é um bom exemplo. O raciocínio que está por trás disso é que é impossível a gente se antecipar e prever uma grande parte do que vai afetar o futuro nosso como empresa, como empresário, como profissional e assim por diante. E talvez tenha uma razão matemática por trás disso, que é o que nós conhecemos é muito menor do que o que nós não conhecemos. Então, como que você vai fazer uma previsão ou como que você vai considerar o que possa vir a acontecer diante de uma desproporção muito grande da nossa insuficiência em conhecer todas as possibilidades da humanidade, da sociedade, do mundo dos negócios, dos eventos sísmicos e por aí afora, né? E aí, até quando a gente fala um pouco sobre isso, me vem à cabeça algumas ocorrências. Então, algumas delas certamente vocês vão lembrar juntos. Então, sei lá, 1990, o confisco das cadernetas de poupança, das contas correntes, dos investimentos com o Collor, que da noite para o dia, esse acontecimento inesperado fez com que todas as pessoas físicas e jurídicas se vissem num mesmo ponto, que era um ponto zero de liquidez, e tendo que se reorganizar de uma forma para a qual a gente nunca tinha que ter pensado nesse tema antes. Ou me lembro também, 2001, 11 de setembro de 2001, no ataque às Torres Gêmeas. Na época eu trabalhava para uma empresa onde os acionistas eram israelenses e eu, junto com 2 desses israelenses, estávamos numa reunião para fechar a aquisição de uma empresa aqui no Brasil, quando vem a notícia do primeiro, depois do segundo ataques, e obviamente o que passava pela cabeça desses meus chefes israelenses eram os amigos e parceiros de negócio que estavam sendo dizimados entre os quase ou aproximadamente 3 mil mortos naqueles ataques. Não precisa dizer que aquela negociação, não só a reunião terminou ali, mas a própria negociação acabou não evoluindo a partir dali. E talvez um evento um pouco mais engraçado, que ano seguinte, 2002, a gente coordenando uma videoconferência mundial do Young Presidents Organization, videoconferência que hoje é tão comum, na época muito menos, 20 anos atrás, e cai o primeiro link da videoconferência, entra a redundância do link, cai a segunda redundância, acaba a conferência no mundo todo, e quando a gente foi discutir com a Embratel, né, nenhum demérito à Embratel, o ponto é que a segunda redundância era um cabeamento submarino óptico que tinha sido mordido, atacado por tubarões. Então, imagine que uma videoconferência mundial com jovens presidentes teve que ser interrompida, ela deixou de existir, deixou de acontecer, porque um tubarão mordeu um cabeamento óptico no fundo do oceano. Então tem algumas coisas, e nem sei se isso é pura verdade ou não, mas é a história que eu recebi como a alegação que eu recebi. Mas é só para dizer que a vida da gente está muito mais sujeita a esses imprevistos, né, e os seus respectivos impactos do que a gente gostaria de acrescentar. No fundo, a gente está acostumado a não avaliar ou não considerar nos modelos da gente que imprevistos e que grandes acontecimentos improváveis possam afetar diretamente o nosso negócio. E aí, consequentemente, a gente pensa quase que sempre olhando muito mais para o retrovisor ou, quando olha para frente, para aquilo que está sob nosso controle, do que considera o intangível. Então, esse é um elemento central desse pensamento e que leva a gente, em muitos casos, a ter uma postura de rejeição ou de não aceitação desses intangíveis, tá? Então, quando a gente pensa no conceito, né, da lógica do cisne negro, o que a gente traz para a mesa nessa discussão é basicamente que a gente tem que repensar a forma da gente enxergar o que vem pela frente, considerando que é elemento, sim, da nossa realidade, esse intangível, esse imprevisível. E que aí, quanto mais a gente aceitar que isso vai fazer parte da nossa dinâmica, tanto mais a gente vai estar preparados para poder reagir de uma forma rápida, de uma forma veloz, de uma forma mais adaptativa, de uma forma mais flexível, para que, no momento em que aconteçam os imprevistos ou esses improváveis, a gente tenha uma capacidade maior de estar preparados
e sermos menos impactados pelo imprevisível. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história, que aí é justamente o antifrágil, e só para a gente ter uma ideia, entre a ideia original, o conceito original do dos cisnes negros de 2007 e o antifrágil, salvo engano meu, foi publicado em 2012, a gente percebe que tem uma evolução, né? Um conceito engata no outro, mas tem uma evolução. E no antifrágil, até o título do livro que eu recomendo para vocês é Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos. O nome ele é quase que autoexplicativo. Então, ele dá um passo adiante, considerando tudo aquilo que a gente viu no cisne negro, ou na lógica do cisne negro, e ele incorpora dizendo o seguinte, que a gente, muito mais do que estar preparados para o imprevisível, a gente tem que ter uma postura de querer tirar vantagem do imprevisível, ou do caos, ou da crise, ou de alguma coisa que, como dito lá no cisne negro, vai afetar significativamente o ambiente de negócio, a sociedade e assim por diante. Então, é muito mais uma capacidade de ir além de suportar, aceitar que esse grau de incerteza, que esse grau de intangibilidade, de imprevisibilidade é real, vai fazer parte e quem souber tirar vantagem dele pode dar saltos no seu negócio, na sua posição de mercado e etc. E aí eu acho que vale a pena a gente insistir um pouquinho mais em separar ou diferenciar a ideia do antifrágil de ideias como ser robusto e resiliente, que é o que muita gente hoje, eu diria que a grande parte das empresas hoje estão se vangloriando de serem robustas e resilientes, de conseguirem suportar e parar em pé no meio de uma crise tão profunda, etc. É claro que isso tem um baita de um mérito, mas a gente está falando de algo a mais, a gente está falando de ser empresas que queiram melhorar, queiram evoluir a partir da crise, a partir do caos. Então, ela deseja que isso aconteça porque cada vez que isso acontece, ela sai desse processo melhor. Eu não me preocupo simplesmente em suportar, parar em pé, ser robusto, resiliente, etc., para voltar à posição anterior. Eu preciso de tudo isso e mais, que é transformar o caos em motor de transformação e de diferenciação. Então, no final das contas, não tem uma fórmula que dá para colocar num modelo de planejamento sobre esse tema. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando muito mais de uma mudança de postura empresarial, de postura profissional, em que, ao invés da gente se opor e rejeitar o que está acontecendo, então, eu tenho visto na vida da gente como conselheiro, como advisor, como consultor, a gente tem visto várias empresas e várias pessoas, primeiro, brigando contra o acontecimento, né? Então, sofrendo contra e procurando encontrar justificativas e inconformidades em relação ao que está acontecendo, mais do que encarar. Então, essa postura de não aceitação e de rejeição é uma das coisas que a gente tem que abrir mão delas. A coisa existe, né? O problema existe, o caos existe, a crise existe, ela tem que ser encarada de frente, né? Da melhor forma para que a gente possa se ajustar de uma forma rápida, de uma forma efetiva. O primeiro ponto é entender o que está acontecendo, né? Não com a postura de querer discutir se deveria ou não estar acontecendo, não. O fato existe, entenda o fato. A partir de entender o fato quais são as implicações desse fato no seu negócio. A partir disso quais são as melhores medidas que eu posso tomar que vão neutralizar ou enfrentar o fato e que depois de enfrentar o fato, vão me transformar em alguém melhor do que os meus concorrentes, ou ainda melhor para o meu mercado, para o meu cliente do que eu era antes. Então, a ideia do antifrágil está muito nesse sentido de, já que existem esses imprevistos, esses incontroláveis, que eu saia mais forte do que eu era e que eu saia mais forte do que o meu concorrente a partir disso. E, obviamente, a gente coloca esses pontos todos porque, certamente, a gente já vê empresas dentro dessa dinâmica hoje, empresas que estão saindo melhores do que eram, mais eficientes, mais lucrativas, mais velozes,
atuando em mercados mais adequados, desenvolvendo novos clientes, novos mercados, novas formas de atuar, novos modelos de venda e com isso, num espaço de tempo muito curto, serão empresas mais líderes do que já eram antes. E eu acho que essa é a mensagem que, no meio da maior crise que a gente encontra no nosso mercado, que eu queria deixar aqui com as ideias do Nassim Taleb. Muito obrigado.